Olá, pessoal. Essa é a terceira aula da disciplina de História do Ensino da Arte no Brasil, e eu mantenho o nome antigo dela, que era História da Arte e Educação no Brasil, porque ela tinha uma relação muito próxima com esse livro, Arte e Educação no Brasil, da professora Ana May Barbosa, no momento em que era político, chamar esse campo de estudos e de atuação de arte e educação, e não de ensino de arte, como a gente já viu, né, em várias discussões nas nossas aulas, e a aula é composta por trechos iniciais desse livro e mais, né, algumas outras produções que eu já vou mostrar ao longo da aula. Por que essa aula é tão importante? Porque ela vai fazer com que a gente pense, especialmente a formação acadêmica de um curso de licenciatura em artes visuais. E como esse curso se insere neste local, que hoje é a sede do Instituto de Artes da URGS, numa sede antiga, no antigo casarão, que era o Instituto de Belas Artes, na Rua Senhor dos Passos, no Centro Histórico de Porto Alegre, aqui uma fotografia de 1930. E assim como essa aula se compõe com os estudos da professora Ana May Barbosa sobre o que seria o início do que nos anos 80 se chamava arte e educação no Brasil, nós temos a tese e o blog do professor Círio Simon, que é um historiador de arte, que tem muitos documentos importantes sobre a história do Instituto de Artes, inclusive, né, imagens que estão na tese dele, que foi defendida na PUC do Rio Grande do Sul, que é a Origens do Instituto de Artes da URGS. Então, vocês conhecem muito bem, né, os alunos do Instituto de Artes que estão assistindo essa aula, pode essa aula ser assistida por outras pessoas, a réplica da Vênus de Milo e do Apolo Belvedere, que estão atualmente na nossa sede, né, na Rua Senhor dos Passos, e que já estavam no casarão, no hall da antiga sede. Por que eu mostro, né, essa casa em estilo eclético, neoclássico do início do século XX, e essas réplicas aqui, provavelmente de um recorte de jornal? Porque esse tipo de monumento e escultura e reprodução de escultura tem a ver com toda uma história que marca o ensino da arte e marca também essa divisão, né, que a gente viu na aula anterior sobre educação jesuítica, entre estúdio e oficina. Tá? O estúdio, aquele espaço de estudo, onde se tem livros, aí eu lembro vocês da Ratio Studiorum, né, da educação jesuítica, que traz especialmente a gramática e que envolve um conhecimento de arte que passa pela escrita e pela cultura livresca, e o trabalho manufaturado de uma oficina, que é uma sapataria, né, que envolve, então, o fazer estritamente manual, e como isso vai criar estratos conceituais em relação ao que vem a ser arte na modernidade. Eu começo aqui, né, trazendo uma pintura, tá, de uma Nossa Senhora, do Giotto, que é do século XIV. E o mesmo tema, que é a Madonna com o menino, a Nossa Senhora, no século XV. Né? O que acontece de diferente de um século para o outro, sendo considerado o século XIV, né, os primórdios do Renascimento. Giotto nasceu em 1266, ou seja, né, no século XIII. E a produção dele, né, é o início do século XIV. Aqui, uma diferença, né, de tratamento pictórico. Então, eu começo com a pintura, porque, né, ela na tela aqui do celular ou do computador, ela já permite que a gente veja algumas conquistas em termos de claro e escuro, de tratamento de luz e de sombra, da perspectiva
e da anatomia da figura humana. São 3 elementos que vão sendo tratados e elaborados, né, naquilo que vai se tornando um conhecimento que no século XVI vai ser considerado as belas artes. Então, a primeira academia, ela está datada no próprio século XVI, que é a Academia delle Arti di Disegno, em Florença, 1563, ainda existe a sede hoje, né? E a Academia de Belas Artes de Firenze, que começa com uma academia, são monges, essa ideia de academia de pintura começa no século XIV, a Companhia de São Lucas. São Lucas, né, aquele evangelista que era tanto médico quanto pintor. Então, essa companhia de pintores, antes dela ser academia, então vamos resgatar a questão histórica que trata desse conhecimento dos ofícios, e a pintura era um ofício na Idade Média, e como é esse conhecimento que era tomado como mais um ofício dentro das companhias de ofícios religiosas e que produziam especificamente arte religiosa nas catedrais, ela vai se tornar uma academia de belas artes, né, no século XVIII, 1784. Essas edificações hoje ainda existem na Itália. Lembrando o nosso texto, né, que eu estou falando dele desde a primeira aula assíncrona, em várias aulas síncronas, que é o texto do Brent Wilson, que traz o Tratado da Arte da Pintura, do Gianpaolo Lomazzo, que mostra uma alegoria da pintura, já com uma série de representações simbólicas, com deuses clássicos, que eleva a pintura a uma status, né, de arte liberal abstrata tratada em livro. Aqui, então, o livro das proporções naturais e artificiais das coisas, que o Lomazzo também, um pintor milanês, escreve, né? Então, assim, este saber vai se tornando acadêmico, porque o espaço tradicional da academia, como está explicado na primeira aula gravada aqui, nessa série, é aquele espaço de troca de conhecimento. Então, há um conhecimento em torno da pintura a ser tratado, trocado e discutido. E outra imagem que o Brent Wilson comenta nos 500 anos do Art Education, né, como os americanos dizem, é, né, uma pintura de Martianos, que é o casamento de Mercúrio com a filologia. Lembram lá na primeira aula, as crianças de Mercúrio, aquelas que tocam música, que tem toda a questão do uso das mãos, porque Mercúrio é esse deus, né, que comanda a ação manual, e é as relações de comércio. O que é a filologia? Filologia, filo, né? O fio, a relação. A filologia vai produzir, né, um estudo entre logos desses filos, de como um texto vai produzir outro texto e como um livro recita outro livro. Quando se casa Mercúrio e a filologia, o que isso quer dizer? As artes que estão ligadas àquilo que na Idade Média era um ofício, vai se tornando algo com um status e um conhecimento que é legitimado pelos livros, pela própria filologia, que é essa ciência que estuda as relações entre livros e conhecimentos. E aí nós vamos ter, no século XVI, né, a escola de Atenas, que é um afresco que está no Palácio Apostólico do Vaticano, foi encomendado pelo Papa Júlio II para o Rafael Sanzio, que traz todos os filósofos, né, todos esses pensadores, e aí aqui nós vamos ter o que hoje são considerados matemáticos, astrônomos, todos estão dentro daquele escopo que na aula anterior da educação jesuítica eu fui mostrando como a ars philosophorum. E essa filosofia, essa amizade ao saber, essas relações de saberes, elas vão se instituindo dentro de
né, de uma insurgência renascentista, que é uma nova concepção de academia inspirada na academia dos antigos gregos. Então, aqui eu mostro, né, a Capela Sistina, no Vaticano, e a conversão de São Paulo, tá, no teto da Capela Sistina, aí pintada pelo Michelangelo, não pelo Rafael, porque é a doutrina paulina, a ideia de São Paulo não conheceu Jesus, mas ele cria uma doutrina cristã extremamente relacionada a valores ascéticos gregos. Então, chama atenção para isso, porque essa ideia de disciplinamento, de doutrinamento, que está muito próxima à igreja, que faz parte, né, do saber pastoral e da constituição de uma igreja, que é um locus de agregação de conhecimentos, inclusive clássicos, vai se fazer valer a partir do século XVI, por uma série de experimentos e estudos, né? Então, por exemplo, a lanterna mágica, que é um invento do século XVII, dos 1600, pelo Atanásio Kircher, que era um jesuíta, né? um frade jesuíta, e ele vai produzir essa primeira ideia de projeção ligadas à câmara escura, que é uma das criações, né, atribuídas a Leonardo da Vinci. Outra invenção que nós vamos ter que relacionar, né, a esse saber desse momento é a prensa, que eu já falei na aula da educação jesuítica e das grandes navegações. Aqui, né, uma litogravura já do século XVIII, dos 1700, em que eles estão ali imprimindo material gráfico, né? Então, tudo isso vai modificar as relações de conhecimento, como eu já falei em outra aula, e vai desembocar nisso que seria a constituição da academia. Nós vamos também ler, tá lá no Moodle, o texto da professora Sônia Gomes Pereira, que se chama Repensando alguns conceitos do ensino acadêmico. Desenho, composição, tipologia e tradição clássica. Tá? Então, alguns pontos que ela traz nesse artigo, que está lá no Congresso, nos anais de 2004, do Congresso Brasileiro de História da Arte. Então, a Sônia vai chamar atenção para a arquitetura. Lembram que a arquitetura, lá no fim da Idade Média, ela é a ars realis, a arte que realiza, né? O próprio Vitrúvius, que tem os primeiros tratados de proporção, ele vai chamar atenção para esse lugar da arquitetura, né? Então, aqui, esses pórticos, e ela vai envolver a literatura, a pintura, né, a própria cartografia, a matemática, que está se instituindo como um novo conhecimento para além da aritmética da escolástica, e como isso tudo, né, vai erguendo, vejam como esses frontões de publicações, né, ilustrados, eles vão erguendo um conhecimento dentro de um altar, dentro de um patamar. Então, aqui, né, o primeiro livro da arquitetura do Andrea Palladio, né, já do século XVII, mostrando porque a arquitetura ela está na base disso que se constitui no Barroco e no final do Renascimento, como as belas artes. Então, por isso que eu chamo a atenção aqui um outro tratado de arquitetura, um outro frontão, e eu quero chamar a atenção aqui para a rainha das artes, porque tudo tem a relação com uma concepção de arquitetura. Então, vocês estão vendo que ali está a paleta com os pincéis, está o livro, porque mesmo o texto, nesse momento, né, entre o século XVI e XVII, perpassa por uma ideia de uma arquitetura textual. E a Sônia Gomes Pereira vai chamar a atenção, né, o quanto essa academicização de conhecimentos ligados à arquitetura, à pintura, à escultura, estão relacionados à imitação dos modelos da natureza. Então, pode-se pensar que o ensino acadêmico de artes clássico
tem como enunciado principal a imitação da natureza, né, a mimesis. Aqui a gente vai ter, né, uma estampa que está no Museu de Belas Artes de Nancy, que é a arquitetura, a pintura e a escultura, que começam uma discussão em relação às suas especificidades de conhecimento. Então, aqui as alegorias, né, dessas três artes, cada uma, né, do Pierre Biard. Então, assim, só para vocês verem como são esse tripé, arquitetura, pintura e escultura, é o que constitui, né, as academias de belas artes. Aqui entra a geometria, que é aquela disciplina que eu chamo, né, a nossa tataravó curricular, porque ela era presente no quadrivium da escolástica, né, no currículo medieval. Então, aqui, né, ao mesmo tempo, preste atenção, o mundo. Nós já não temos mais um mundo plano, a Terra não é mais plana no século XVI, embora ainda exista, né, hoje a crença totalmente equivocada, né, porque já existe um conhecimento geométrico, geoterra, né, das medidas da Terra e em relação às navegações, né, da esfera terrestre. Então, é a geometria, né, com toda a sua secularidade na tradição curricular, que promove, né, uma base para o que vem a ser esse saber acadêmico e belas artes. A Sônia Gomes Pereira vai ressaltar nesse ensino acadêmico clássico a importância do desenho, não o desenho como uma área das artes, mas sim o desenho como a base arquitetural, né, do que vem a ser o produto final do monumento arquitetônico, da pintura e da escultura. A invenção de um método compositivo, uma constituição de tipologias que não são exatamente o que vai desembocar no estilo, mas sim numa tipologia construtiva, e uma relação com a tradição clássica greco-romana. E aqui, só para mostrar, né, uma obra dita maneirista, proto-barroca, do final do século XVI, 1590, um óleo sobre madeira, do Martin de Vos, que é a alegoria das 7 artes liberais. Só que nessa alegoria, diferente daquelas iluminuras medievais, a gente já vai ter, né, uma relação com elementos, aliás, a geometria, daí tu vai ter todos esses atributos, né? Entra o astrolábio, entra essas 7 artes liberais, elas já têm assim as suas filhas, né? As crianças aqui, e uma outra configuração já, né, proto-barroca, pela desestabilidade, e a entrada dos livros. Ou seja, todas estas artes estão, de algum modo, ancorando-se ou em pergaminhos, em livros, em alguma superfície de registro. Por isso, a gente não pode perder do horizonte, na compreensão do que vai vindo, se constituindo como ensino, a questão do livro e da palavra escrita nessa matriz europeia de conhecimento. Aqui é um quadro do Rubens, que faz toda a série dessa, que vem a ser a esposa de um rei da França, que é a Maria de Médici. Ele faz a vida da Maria de Médici, são uma série de óleos, e aqui é a educação da Maria de Médici. Então, ela tem aqui todas as insígnias das belas artes. Ela é ensinada pela deusa Minerva, Palas Atena, essa com o elmo, que está com o livro no colo, mas quem rege, a figura principal dessa educação, dessa alegoria de educação, é Mercúrio, vindo, né, do céu ali, apontando com o dedo e com o seu caduceu, aquele bastão com as serpentes enroladas, e também as graças, né, as 3 graças.
Então, é interessante que essa alegoria, e temos ainda Dionísio ali, né, com o instrumento, né, o Deus mais desnudo, com o violão, ou seja, a música, o violão, desculpe, o violoncelo, né, não, violoncelo pelo tamanho, não, acho que é violoncelo. E ali a viola, né, a escultura, e vejo na base da educação está um busto esculpido, uma paleta de pintura, goivas, né, de madeira, e ainda uma máscara teatral. Então, implica que a base da educação para o nobre barroco envolve completamente a tradição clássica no sentido da arte enquanto aquela expressão que é a beleza. Né? Então, o conceito de belo nessas pinturas, né, e aí vide as graças, ele é a base da erudição e da formação de um aristocrata. Aí, então, aqui só para mostrar o encontro da Maria de Médici com Henrique VI em Lyon, né, para esse casamento. Então, todos esses elementos clássicos, os pavões são atribuídos à deusa Hera, que é a deusa do casamento, ou Juno, né? Então, só para ver, é uma série muito comprida, né, de Rubens na França. E aqui também entra uma questão da gente estar vivendo nesse século dito clássico acadêmico, que é o século XVII, especialmente, essa aula, né, se centra muito no século XVII, no 1600, que é a questão comercial, a questão do enriquecimento dos reinos na Europa, né, a custas, obviamente, né, de extração de riquezas das colônias. Então, aqui, o Tiepolo, ele faz essa alegoria que é Netuno, né? Vejam como os deuses clássicos aparecem nessas representações barrocas do século XVII. Netuno, deus do mar, Poseidon, com a cornucópia, que é a alegoria da fartura, da riqueza, oferecendo riquezas, né, para Veneza. Então, Veneza, representada pelo leão de São Marcos, e o deus, quer dizer, essas riquezas vêm pelos mares, vêm das colônias. Então, essa é uma pintura que está no Palácio Ducal de Veneza. Então, para a gente pensar essas questões comerciais, então, que se entende como capitalismo, como de uma sociedade mercantil, exploratória e depredatória dos recursos naturais, está estabelecido. Né? Então, aqui a Capela Sistina, que eu já tinha mostrado, e né, vamos trazer como a efígie, a figura desse momento de pujança, de riqueza desses reinos europeus, a figura do Rei Sol, do Luís XIV, pintado pelo Charles Lebrun, que era um professor da Academia Royal, né, de Belas Artes do Reino da França. Então, Charles Lebrun viveu, né, praticamente grande parte do século XVII, dos 1600, né, e falece no início do século XVIII, 1715. E é o que os franceses vão chamar do Ancien Régime, o regime antigo, que era o absolutismo monárquico, né? Então, o Lebrun vai pintar é o pintor oficial da corte, então a apoteose do Luís XIV, em 1677, ainda jovem, né? Então essas figuras apoteóticas de cavalos, sobre os seus cavalos, ou vencendo batalhas, aqui vencendo batalhas, né, infernais. Então o casamento dele, aqui pintado pelo Lamossier, com a Maria Teresa, da Espanha e da Áustria, né, também pintada pelo Lebrun, que pintou as amantes, como a Louise de Vallière, com quem ele tinha filhos, ou então a Thénarde de Rochechouart, e ele é aquele que constrói um grande monumento barroco, que é o Palácio de Versalhes, que é o fruto desse conceito de arte bela, monumental, que tem como objetivo mostrar essa pujança e esse poder absoluto desses reinos, representados por uma figura tomada como Deus na Terra, que é um rei,
né, o qual cobra imposto de todos os seus marqueses, duques, todos esses têm funções militares, funções políticas, e todos eles têm que, né, não é bater cabeça, isso é meu africanismo, mas fazer, não é nem contingência, né, se curvar ao rei. Então, a Sônia Pereira vai explicar que esse termo clássico, que é aplicado a esse tipo de produção do antigo regime francês, né, e outras produções envolvendo até a gravura em metal e o conhecimento clássico, que eu já vou falar um pouquinho, envolve a ideia de forma de expressão que atinge um apogeu, né? Mas esse apogeu também vai ser discutido e colocado em xeque o tempo inteiro, né? Ela vai demonstrar isso nos estudos dela, que passam a ter um caráter exemplar. O que é clássico é exemplo, é modelo e é normativo. É com esse sentido que aparece a enciclopédia, sendo que, no caso da França, é sempre a arte e, sobretudo, a literatura do tempo de Luís XIV que são tomadas como clássicas, né? E que a gente pode entender como neoclássico, no sentido de que o clássico determina uma classe modelar para uma estética e para uma produção que envolve todo aquele conhecimento desenvolvido no Renascimento, de luz, de sombras, de perspectiva e de anatomia da figura humana. Então, aqui um exemplo de uma biblioteca de crianças, né? Lembrando quanto a criança começa a ser uma entidade ou um corpo social específico a partir deste momento, né? A criação social da infância. Quem quiser estudar, o Felipe Allier, né, a Sandra Coraza, né, a nossa saudosa professora, escreveu A História da Infância Sem Fim, que trata dessa insurgência da infância no âmbito pedagógico e do que vem a ser o ensino. E aqui é interessante que já existe, se a gente fosse pegar a história, né, da biblioteconomia, o quanto a classificação por títulos, que é depositária da filologia, se estabelece ali já a partir dos 1700, século XVIII. E ainda no século XVII, nos 1600, nós vamos ter um movimento que é o proto-enciclopedismo, que é essa ideia que vai surgir desde o Renascimento, de um conhecimento universal, que ele pode ser colocado num compêndio, e esses compêndios estão relacionados ao que aparece como arte combinatória, falei na aula anterior, né? E o Athanasius Kircher, aquele jesuíta, ele escreve uma Ars Magna Sciendi. Então, tem um artigo meu que está linkado lá no Moodle, que se chama Ars Magna Sciendi, né? Está na revista Arte Contexto, acho que é a número 8, agora não me lembro, mas podem procurar na internet, que vai tratar dessa proto-enciclopédia, que vai mostrar como esse saber, né, vai trazendo um conceito de arte para todo tipo de saber, e como isso vai ser deslocado depois no século XVIII, nos 1700. Tá? Então, aqui alguns dos estudos, ele também escreve uma Ars Magna Lucis e Umbrae, quer dizer, uma arte magna das relações das luzes e sombras, que é um tratado de ótica, né? Um tratado precursor para o que vem a ser a ótica dentro da física contemporânea. E aí, né, a projeção por lentes, lembrando que o século XVII é aquele século do desenvolvimento das lentes, do desenvolvimento dos telescópios, do início do uso dos óculos, o que permite, né, toda uma outra relação com o material gráfico muito mais longeva, né, e ao longo da vida. Né? Então, aqui um exemplo que está no Museu da Fotografia, né, os primórdios da fotografia, que são essas projeções de luz e lente ao modo da lanterna mágica, que é uma invenção do Athanásio Kircher. E esses tratados, né, que ainda vão fazer as relações combinatórias muito presentes no século XVI e que vão ser lentamente desconstruídos, né, por outras mnemotécnicas muito mais abstratas do que aquelas que a gente vai ver na Ars Philosophorum do Renascimento. E as árvores da vida, né, já aparecendo, colocando
as disciplinas dentro de pedaços, fragmentos específicos. Essa aqui é muito interessante porque ela tem, né, também é jesuítica, os 4 evangelistas como os cantos, né, os norteadores de todo o conhecimento, porque são, lembrando que o século 17 é o século do auge da Contra-Reforma, do maior índice de fogueiras e de heresias, e, né, o auge da Inquisição, então o que não fosse cristão era visto com muita suspeição. E aqui, então, nós vamos ter uma imagem, que é a Escola de Belas Artes, né, o Panteão 1 da Sorbonne, as academias todas francesas, especialmente inglesas, datadas do século, né, com seu apogeu e finalização de construções no século XVII, né, e a pintura, a escultura e a arquitetura se popularizando como essas figuras, né, e esses saberes, esses conhecimentos que definem o que vem a ser as belas artes. Então, várias alegorias, algumas incluem a música, presente no currículo escolástico, e a poesia. Esse é o Pompeu di Girolamo, né, uma alegoria das artes do século XVIII, com uma cor, um tratamento de pintura um pouco diferente. Vejam ali a lira, né, de Orfeu, na alegoria da música, essa com o manto branco, a escultura desnuda, a pintura muito central, porque é pela pintura que vão ser reproduzidas as alegorias e as imagens, né? Muitas pinturas vão ser base para gravuras, é um século de grande propagação, né, de material gráfico. E aí a Academia Real de Pintura e Escultura da França, no contexto dos jardins, né, e do Palácio do Louvre. E aqui, então, é a atual Escola Nacional Superior de Belas Artes, em Paris, para vocês verem, né, muitos professores do Instituto de Artes da URGS fizeram seus doutorados, seus estudos em sanduíche ou completos nessa escola. Então, o que nos interessa e que vai perdurar até o século XIX, quando vai existir uma Academia Real de Belas Artes no Brasil, né? Pelos estudos, é que há toda uma didática, todo um procedimento por julgamento e concursos em relação aos trabalhos dos estudantes. A Sônia Gomes Pereira vai chamar atenção aos prêmios, né? O Grande Prêmio de Roma, né? E quase todos esses concursos e prêmios para os aprendizes das belas artes, pelos acadêmicos, né? Porque aprendiz é a palavra mais medieval, isolavam-se em celas, tal como no modelo monástico, para fazer um esboço, e esse esboço já era avaliado, tá? Daí tinha uma segunda fase, que desenvolvia a ideia inicial, em geral, num ateliê, né? E aí, essa diferença entre estúdio, ateliê, oficina, eu tenho um artigo, coloquei no Moodle, foi publicado o ano passado, ou retrasado, na revista Palíndromo, da UDESC, que é Ateliê como Prática de Liberdade. Dali eu estou explorando essas diferenças. Então, sair de uma cela, de uma sala da escola, para ir para um ateliê, em geral o ateliê do seu mestre, para chegar numa obra final que era entregue, então, para o julgamento, né? Então, a primeira tarefa, o primeiro critério de avaliação era a relação do produto final com o esboço. Se houvesse um afastamento do escorço, do esboço, para a ideia final, havia uma desclassificação daquela produção, né? Então, aqui é a Academia Real, ou Escola de Artes, que foi fundada pelo George III em Londres, né, 1700, e lá vai pedrada, mas segunda metade lá vai pedrada, é um termo bem gaudério, século XVIII, final do século, segunda metade do século XVIII. Aqui é uma foto atual, né, que está em Moscou, na Rússia, né, e aqui também essas ideias, né,
né, de como, nesse momento, essas academias serviam para erigir esses monumentos apoteóticos. Eu trago esse aqui do François Blondel, do final do século XVII, para mostrar, né, o Ludovico é Luiz, né, como a magnitude dos Luíses, e olhem o tamanho das carruagens e das pessoas em relação ao desenho do monumento dessa apoteose desse rei, né? Então, toda essa produção acadêmica era para mostrar a grandeza apoteótica desses reis. E é sob os auspícios do reino da França que aquela ideia de juntar todo o conhecimento num livro que desse conta, e aqui nós vamos ter a alegoria de muito mais do que 7 artes liberais, mas de muitos conhecimentos, que é o ideal enciclopédico, né, ou dicionário racional da ciência, das artes e dos meios, né? Nesse nome, o dicionário raciocinado, porque tem um raciocínio, e o ratio, a razão, é, né, o conceito de separação, nós vamos ter a arte depois já da ciência, ou seja, a ciência, que é uma criação dessa idade clássica e desse tipo de momento histórico europeu, ela passa para a ideia de sem ciência, ela vai se sobrepujar ao conceito de arte, que já está se relacionando aos meios de produção. Então, aqui é o frontispício da enciclopédia, com muitas alegorias de muitos saberes, não apenas mais 7, né? E aqui é o tomo 1º, é a sobrecapa do tomo 1º, né? Então, para vocês verem, e o que eu chamo atenção lá no meu artigo, que é o Ars Magna Scientia, é o sistema figurado do conhecimento humano e do entendimento humano dividido em novas chaves, muito diferente daquelas árvores de conhecimento proto-barrocas, né, do século XVII, que ainda tinham Jesus, os evangelistas, um sistema de conhecimento universal. Aqui o conhecimento é dividido entre memória, que é o início da história, razão, que entra a filosofia, as ciências do homem e as ciências naturais, que envolvem a matemática e a física, né? Enquanto que as ciências do homem ficam dentro de um escopo da lógica e da moral, embora, por exemplo, a lógica ainda seja classificada como a arte do pensamento, a arte do entendimento e a arte da comunicação, e uma chave menor, que é a chave da poesia sacra, profana, que se separa entre a narrativa, o drama e as paródias e as alegorias, né? E aí a teologia, a ciência de Deus, está dentro da razão, ela está acima de todas as outras chaves e dentro da filosofia, da metafísica, da ontologia, né, e das possibilidades da existência e das durações, né? E a memória, a história civil, a história literária, né? A história da arte ainda não é uma criação, ela vai entrar depois dessas chaves, né? Mas ela já está incipiente. Então, é interessante o que nos cabe aqui? Pensar como o conhecimento acadêmico, que não é estanque, que não tem uma ordem definitiva, ele vai se organizando de acordo com cada século. Mas essas chaves aqui da enciclopédia do Diderot, organizada pelo Diderot, elas estão muito próximas das chaves e das divisões de áreas de conhecimento hoje presentes nas agências de fomento, especificamente as brasileiras, né, que a gente conhece. O que nós temos que pensar? Que a partir do século XVIII, a credibilidade da linguagem está extremamente calcada nessa divisão de áreas, que são tomadas às vezes como linguagens do conhecimento, né? E a linguagem passa, as estruturas da linguagem, as estruturas do conhecimento passam a ganhar um destaque muito maior, como nunca houve em todos os séculos. Aqui eu trago uma imagem da Biblioteca Joanina, na Universidade de Coimbra, porque não tem como né, não fazer uma relação entre
Dom João V, que é aquele que, né, o rei de Portugal, acho que o que mais enriquece em função que o século XVIII no Brasil é o ciclo do ouro, né, a extração do ouro. Então, uma biblioteca que tem ouro, efetivamente ouro das Minas Gerais, né, na sua pintura, na sua configuração. Ela foi construída entre 1717 e 1728, e a necessidade do século XVIII de aglutinar, aglomerar todos os livros, todo o conhecimento numa biblioteca real que está relacionada a uma academia real, né, com todos os seus institutos e faculdades ligadas a especificidades do conhecimento. É também, né, o momento de assembleias, de reuniões sociais, né, e ainda não foi escrito, pelo menos que eu conheça em língua inglesa ou portuguesa, a educação do salão aristocrático, a educação do sarau burguês, que também, né, implica uma troca de conhecimento, troca de livros, que tira a educação e a erudição do espaço acadêmico e leva para um espaço social ilustrado, como se quer dizer desta época, né, do iluminismo, da ilustração que surge no século XVIII, claro, né, muito ligada à aristocracia ainda existente. Então, por exemplo, Madame de Pompadour, pintada pelo François Boucher. Aí aqui vão aparecer essas figuras, né, da aristocracia que vão financiar, que são os mecenas dos artistas, né? Então, aqui o Boucher é um pintor rococó, né, que vai trazer todas aquelas alegorias clássicas para o gosto da corte. Aqui um escorço, alguns escorços, né? Eu chamo atenção ainda para a figura da criança, do anjinho, que eu já tinha falado na aula da educação jesuítica, o nu feminino, né? O momento de libertinagem, liberação sexual muito forte, o momento do iluminismo e né, desses ideais enciclopédicos. E aqui, então, vários escorços e ainda, né, a Madame Pompadour, com as alegorias aqui, os atributos das artes, né? O busto da escultura, a partitura da música, o compasso da arquitetura, a paleta da pintura, né? E a guirlanda, que é essa construção barroca que está envolvendo especialmente retratos. Pensem que o mundo, a constituição do mundo, por volta de 1730, ele já tem, né, tirando o Alasca ali e o contorno da Antártida, ele já tem os contornos continentais tais como a gente conhece, com algumas imperfeições, porque não existia satélite, tal como a modernidade os conhece. Então, aqui um planisfério, no canto desse planisfério, aquelas alegorias dos continentes, dos 4 continentes, que eu já tinha chamado a atenção na aula anterior. Né? Então, o Atlas moderno e o mundo, né, que vai envolver tanto as concepções das esferas ptolomaicas, que envolvem as órbitas estelares, como o globo terrestre, tal como os navegadores os conheceram, e um globo celeste, também um plano sideral, a partir das cartas celestes e das estrelas fixas, que já eram, né, passíveis de serem estudadas em detalhes pelo avanço dos telescópios. Seguimos com as grandes navegações. Esses reinos são grandes agências marítimas, né, exploradores de recursos naturais, né, e o Egito, conhecimentos da antiguidade para além dos gregos também vão chamar muita atenção. Então, também existe, o Atanásio Kirch, por exemplo, vai começar a observar a língua egípcia e começam, via a educação jesuítica, também um movimento de tradução das línguas arcaicas, né, sumerianas, egípcias, e coptas e outras, né? Então, a exploração também não é só dos recursos naturais, né, de países, de territórios ditos selvagens, como o Brasil e territórios africanos,
mas também de sítios antigos, onde os iluministas e os proto-enciclopedistas e os próprios enciclopedistas do século XVIII, dos 1700, eles estão atrás de um conhecimento arcaico perdido das civilizações antigas, e também há toda uma dilapidação de sítios arqueológicos a partir do século XVIII, e hoje nós vamos encontrar esses documentos históricos, né, das civilizações antigas em museus europeus. Então, aqui toda essa mística em torno do Egito, da esfinge, né? Então, até existe um movimento que vai depois chegar no romantismo, dentro de um conceito de ocultismo, que é a egiptomania. Porque o que está por trás da egiptomania é o mito do Eldorado, que está muito presente também na exploração colonial, que é a ideia de que há um tesouro escondido, né? Então, as expedições amazônicas do século XIX, e que vão produzir os artistas paisagistas, né, esses artistas, desenhistas de paisagem, artistas que vão fazer registros botânicos, tem muito a ver com a busca desse Eldorado no meio de uma selva, né, aqui uma litogravura, não tenho a data, né, que é assim, ó, essa ilustração de que olha a quantidade de jacarés e cobras e serpentes, que no meio da selva existiria, né, uma cidade de puro ouro, de uma civilização perdida, o mito de Atlântida. Então, essa mistificação, ela está junto com a racionalização do iluminismo, e vai existir uma reação romântica muito forte no século XIX, que é o Brasil Império. Então, aqui a geometria, o estudo de desenho, uma alegoria do estudo de desenho, pelo Carlo Maratti, né, onde as artes liberais e a própria anatomia, como um campo de conhecimentos específicos, está presente. Então, outro ponto que a gente tem que ter aqui para poder entender as aulas que vão vir em relação ao ensino de arte do século XIX, da sociedade industrial, do século XX, no mundo moderno, e as questões contemporâneas do ensino de arte. É essa relação da cidade, então, há já uma ideia de traçado de cidade, né? 1795, Paris é redesenhada dentro de um plano diretor urbanístico, as cidades começam a ter planos diretores, são arquitetadas, né? E então o próprio espaço público, a partir do século XVIII, vai passar a ser arquitetado, e a distinção entre o urbano e o rural começa a ser muito mais forte do que nos séculos anteriores. Então, também, do século XVII e XVIII, né, as pontes, as edificações que vão facilitar o transporte, o comércio, elas vão estar em conjunto com as antigas cidades medievais, especialmente nos territórios europeus, e elas vão representar uma nova relação de trânsito, tá, entre conduções, né, e que vão dar possibilidade, né, de outros tipos de acesso que não apenas os fluviais e marítimos. E aqui eu tenho um exemplo, né, de uma fazenda inglesa, né, que é Harwich, né, que estão aqui o brasão, tal, de um espaço arquitetonicamente planejado, extremamente racionalizado, né, com toda essa organização, inclusive do espaço agrícola, dos jardins, desse palácio, que é o palácio neoclássico do século XVIII. Então, é um espaço organizado e, inclusive, murado, né? Então, o Michel Foucault vai tratar muito dessa questão da sociedade disciplinar que vai se instituindo e se organizando por muros. Um conceito importante para o Michel Foucault é o panóptico, ou seja, são instituições muradas que têm, de alguma maneira, como o espaço do monastério, que tu enxergava dentro de um pátio todas as portas, quase todas essas instituições são
construídas, arquitetadas de um modo que quem está numa torre no centro tenha visão de todas as portas e de todas as janelas e de todos os pavimentos dentro daquele muro, né? Então, isso é uma sociedade que disciplina os corpos e que tem uma visão pan, né, tudo, uma visão de tudo dentro da própria instituição. Aqui é um exemplo de 1720, que é uma prisão, né, construída em 1726. Isso não se aplica apenas à prisão, mas se aplica também aos quartéis, às escolas e, por vezes, aos hospitais. Então, aqui um pouco essa ideia, né, do salão, desse momento do século, do salão ilustrado. Então, aqui nós vamos ter, né, a biblioteca, os livros ali atrás das colunas, o globo, né, a ideia desse mundo já globalizado. Pode-se entender que esse processo de globalização, ele começa no Renascimento, com as grandes navegações, mas ele se efetiva no século XVIII, né, nesse tempo dos homens empirocados, né, esses homens elegantes, ilustrados. E tem um elemento aqui nesse salão que eu quero chamar a atenção, que ele vai pautar a educação a partir daqui, do momento ilustrado do século XVIII, que é o relógio. E o relógio, aquela contagem do tempo que tinha em algumas igrejas, em alguns burgos, em algumas cidades, ele passa a fazer parte da vida. Vai fazer parte, né, o mundo se torna um mundo de horas contadas, o trabalho passa a ser contado por horas e a escola é pautada pela contagem de horas. E aqui eu vou chamar a atenção, né, passamos do Luís XIV já para o Luís XVI, tá? Então, o Foucault, ele vai mostrar o quanto o Luís XVI se torna um rei burocrata, que passa numa escrivaninha respondendo cartas e fazendo despachos burocráticos, porque o mundo se tornou burocrático. O mundo, aqui eu trago também um deslocamento da pintura. O cotidiano, ele tem uma modificação muito grande em relação aos séculos anteriores, né? Então, a pintura, por exemplo, vai começar a trazer temas cotidianos, como soprar a bolha de sabão, né? As naturezas mortas, que vão aparecer no século XVII, que, por exemplo, vão representar a carne, né? Essas representações de carne, elas têm relação com acesso à carne, né? Não existia quem tinha acesso à carne até o século XVI, eram senhores de armas que podiam ter armas. Então a carne era estritamente aristocrática, porque quem caçava era o nobre. E aí a carne passa a ser um produto de mercado comercializado na feira, né? Aqui a carne, as ostras. Aqui, então, eu estou trazendo o Chardin, tá? Porque eu não tenho que trazer todos os pintores. Então, aqui, Naturezas Mortas do Chardin, que traz essa pintura cotidiana. Eu estou ficando muito na França, então a fruta, né, o comércio, a facilidade do transporte pela tecnologia das pontes. Então, as naturezas mortas, que tem a ver com essa relação de pujança, que o burguês, aquele que vive no burgo vendendo o seu serviço, ele começa a ter acesso. E começa a existir uma nova classe, que é a alta burguesia, né, que está comercializando bens e serviços e que começa a ter acesso à corte e a comprar títulos de nobreza via casamentos e associações, o que era impossível na Idade Média até o início do Renascimento. É interessante que o Chardin, ele já representa a própria mesa do artista, né? Então, os modelos, os protótipos, os instrumentos do artista. Por que eu estou chamando atenção a isso? Porque a partir, né, dessa idade clássica do século XVII, dos 1600, que os artistas começam a ser conhecidos pela sua assinatura, pelo seu nome. Isso já começa no Renascimento, né? Mas eles ainda têm oficinas até o século XVII, em que uma produção, um quadro, envolve uma série de aprendizes. E aqui nós vamos ter, com a natureza morta, o artista sozinho no seu estúdio, a partir do final do século XVIII. Então, a mesa é do Chardin. Ele tem o seu estúdio, os seus livros, olhem ali a medalha, o seu prêmio.
Então, há uma individualização, que hoje com a arte contemporânea está sendo um pouco deslocada, desse artista gênio. Então, aquela construção de um artista gênio premiado, com uma assinatura e com uma autoria do seu trabalho, é uma construção clássica desse período e relacionada ao academicismo. Então, aqui também, né, a questão que eu já tinha observado do letramento das crianças, ele também mostra isso, né, da necessidade da população adquirir esses códigos gramaticais e numéricos para poder sobreviver numa sociedade mercantil. E aí eu trago aqui um retrato também importante, ali já tinha mostrado com Luís XIV, com as amantes e a esposa, é a popularização e disseminação do retrato. Esse aqui, o Carlo Marie, né, que viveu no final do século XVIII, é o pai do Napoleão Bonaparte. Então, o retrato é uma forma de perpetuação de um nome. Então, assim, tudo isso que é esse individualismo, né, do nosso modo de vida muito presente até hoje, tem, pelo retrato, porque o que era representado em túmulo, né, em termos de uma pessoa que nasce e que morre, não existe até o século XVII, o retrato pessoal, né? Não existe um retrato pessoal, só dos grandes reis, né? E em geral é um monumento mortuário, e não um retrato para ir para a parede do palácio. Isso vai começar a partir do Renascimento. E o auge disso é o Barroco e o século XVIII, o retrato pintado. Essa aqui, então, vem a ser a nossa, né, a rainha e nossa imperatriz, né, a Carlota Joaquina, pintada pelo Mariano Salvador Maella quando era uma jovem. Só que é o auge do rococó, né? Olhem o cabelo, né? Essas perucas, né? As grandes saias. Aí tem elementos para a história da moda, para a história dos acessórios, do figurino, né? E também esses retratos têm sempre em geral eles têm a coluna atrás para mostrar o quão, né, aquele retratado está ligado à força de uma tradição, de uma nobreza, de um sangue. Esse aqui, então, é o Luís XVI, tá? Aquele que vai ser o marco, que vai ser o último rei da França, não o último, porque depois Napoleão reproduz, né, toda essa pujança, então aqui ele, né, com seu manto, e aqui então Napoleão, que vai, não vou contar aqui a história da Revolução Francesa, né, mas que vai comandar várias, né, pelotões, todas as batalhas que ocorrem para que o antigo regime, a aristocracia dos Bourbons e dos Luíses, né, venha dar, então, a lugar a um ideal de sociedade republicana que, né, tem todos os seus reveses. Mas o que nos interessa aqui? Né, pensar como a arte acadêmica retrata essas modificações políticas, aqui a própria coroação de Napoleão, né, que é uma idiosincrasia na história da Revolução, e o Arco do Triunfo, que é esse mesmo arco do Ludovico, só que é um triunfo, né, do próprio Napoleão, que se imbui, né, dessa, e depois isso, vocês sabem, né, a história política, ela é cheia de ganhos e perdas, né, na roda da fortuna. Aqui eu trago o brasão. Vamos sair um pouco da França e ir para os 7 reinos, né, que fundam o escudo do reino de Portugal, e aí trazer o Dom João VI, né, aqui pintado pelo Simplício Rodrigues de Sá, já no Brasil, em 1820. Dom João VI é aquele que vai formar o que hoje é o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, que é a primeira academia de belas artes no Brasil. Ele também funda o Banco do Brasil, a vinda dele. E aqui, então, existe a Academia Nacional de Belas Artes de Lisboa, e aqui a pintura dessa ideia da arte real em cima do seu pilar, né? Então, uma alegoria dessa Academia
Nacional de Belas Artes, em 1840. Já no Brasil, mas já acontecendo na França, que o ensino de arte ainda é acadêmico, são os grandes salões, né? E essa distribuição de prêmios que a Sônia Gomes Pereira já tinha chamado a atenção. Então, aqui é o Carlos X distribuindo os prêmios no salão de 1824, e aí o salão, o museu, vejam a quantidade de quadros, né, a quantidade de homens ilustres aqui, e algumas ladies, né, recebendo esses prêmios. Então, essa é a configuração, assim como também vão surgir, já no início do século XIX, as pinturas que vão mostrar as aulas de artes, os ateliês, né, seguindo a tradição da pintura ali do Chardin, que é a representação cotidiana. Então, aqui é interessante a gente ver como uma aula de classe de modelo vivo, né, um modelo ali para os alunos, em vários ângulos, desenharem esse modelo, fazerem os seus esforços a partir, né, e vejam ali a figura do iluminador, produzindo a luz e a sombra adequada para que essa aula, né, para que essa classe, né, na verdade, acontecesse. Bom, no Brasil, essa Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios está muito relacionada à vinda, né, de franceses, da missão francesa, que eram... aí tem questões políticas que eu não vou entrar, que eram pintores ou né, ligados à corte de Napoleão. Então, o mais conhecido é o Jean-Baptiste Debré, que eu quero chamar a atenção para algumas coisas, foi fundada pelo Joaquim Le Breton, tá? E aí os irmãos Tonai, Nicolau Antônio Tonai, Augusto Marie Tonai e o Montigny. E depois, em 27, vem os irmãos Ferrez, né? E aqui eu trago uma imagem do Debré para pensar o que era essa sociedade escravagista do Brasil Império, né, que o Debré também representa. O maior acervo do Debré é o Museu da Chácara do Céu, lá em Santa Teresa, no Rio, né, tem um arquivo fantástico do Debré, e ele vai mostrar essa relação ali, né, dos senhores e dos seus escravos. Então, olhem o negro. Ele vai mostrar o Rio de Janeiro também, né, ainda ali os capuchinhos, os freis capuchinhos. Então tem todo, aqui é uma vista da Praia Vermelha, o Pão de Açúcar, e as memórias do Visconde Tonai, que também vai trazer vários elementos para que a gente pense o que é o Brasil nesse momento que tem a insurgência de uma academia de belas artes, né? E ainda é regido pelo Dom Pedro I, aqui já um retrato do segundo casamento de Dom Pedro I, pelo Debré, em 1829. Né? Então, aqui o refresco do Largo do Palácio, né? os soldados, aqueles homens abastados e os negros descalços, tá? Que é no livro, né? No que seria uma viagem pitoresca histórica pelo Brasil. Aqui, então, ó, ainda o Pelourinho, né? Esse pilar ali onde os negros eram castigados. E aí também os cenários, os bailados históricos, né? O Debré foi legitimamente pau para toda obra nesse Brasil Império, porque até cenário de teatro ele fazia. Então, aqui também, ó, exemplos para cenários, a alegoria da fortuna, né, do Reino de Portugal. E, né, esse aqui é uma do Nicolas Antoine Tanay, que é a execução do Luís XVI. Por que eu tô... A execução do Luís XVI foi desenhada, gravada por muitos jornais da época, né? Também a gente vai ter já o início do que é o periodismo, da importância, né, do material gráfico no cotidiano, do jornal, da imprensa. E é um marco para a gente sair disso que é chamada Idade Clássica, que tem o ensino acadêmico como, né, a sua grande pedra angular, para pensar o que vai vir depois,
na emergência das nações republicanas, num projeto político de governos republicanos, democráticos e federativos. Então, essas... um rei perdendo a cabeça em praça pública para multidões assistirem, né? É uma cena muito forte, histórica, né? Isso aqui é feito no século posterior, é uma ilustração posterior ao acontecimento, né? Mas foi final de 1700, final do século XVIII, e uma nova concepção de nação, de mundo e de educação vai entrar em vigor. Tá? No Brasil, isso é um pouco atrasado, porque tudo o que aconteceu na Europa no século XVII acontece no Brasil no século XIX, 2 séculos depois. Então, aqui eu trago, né, o edifício da Academia de Belas Artes, aqui os frontões, né, como é que ele foi pensado, planejado. Aqui o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que eu tenho que lembrar que também é planejado nesse mesmo momento, né, do início do século XIX, lembrando que é o momento do apogeu da ópera, já na Europa, então esse teatro municipal, né? E aí o projeto, né, do Adolfo Morales de los Rios, que tem o primeiro desenho adulterado, daí pelo Rodolfo Bernardelli, né, e todos os ornamentos pelo Edward Spruce. Então, o que eu quero mostrar com isso? Quanto essas edificações, todas na cidade da corte, que é o Rio de Janeiro, elas importam acadêmicos europeus para os seus desenhos, para os seus projetos, que são adulterados de acordo, né, com a construção e com a edificação. Aqui é um ângulo, né, da escola da Academia Real de Belas Artes, no frontão inicial, e esse frontão ainda existe, está preservado, né? Essa é uma foto de 2013, né? Que o Rodrigo Melo Franco Andrade conseguiu salvar o pórtico da demolição da edificação inicial, que tem, né, hoje como a sua herdeira a Escola Nacional do Parque Lage, da Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, e aqui uma foto, né, no início do século XX, né, mostrando os fundos da escola ainda em construção. Para vocês terem uma ideia, ali o quanto ela está perto que é o Museu Nacional de Belas Artes, muito perto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Né? E aqui o projeto que seria do Adolfo Morales de los Rios, né, e foi deturpado. E aqui, então, para a gente entender o início do século XX, porque se eu estou falando aqui do fim do século XVIII na Europa, para entender o que é o academicismo e o classicismo, nós temos que pensar que isso está no Brasil no início do século XX, e na origem do nosso Instituto de Artes, que é por onde a gente começou a aula. Então, aqui é uma vernissage da Exposição Geral de Belas Artes, né, que foi realizada na Escola Nacional de Belas Artes. Essa museografia aqui hoje, ela é extremamente, né, questionável, mas era o tipo de museografia que existia na época, né, os tipos de painéis com ornamentos em cima e esses quadros todos em conjunto, né, incluindo, né, representações de quadros, né, quadros dentro de quadros. Então, aqui alguns exemplos, né, das escolas de belas artes brasileiras. Essa aqui é do Recife, né? O Herculano Ramos já havia tentado fundar, né, uma escola de belas artes, e essa aqui, né, a imagem de 1932. E aí, para a gente terminar, então, agradeço imensamente, tá, o professor Círio Simon, que viabiliza as imagens, muitas das imagens desta aula, tipo essa daqui. E o nosso wikipedista, que estudou no Instituto de Artes da URGS, o Ricardo André Frantes, que também colocou na Wikipédia, né, várias das imagens a partir da produção e dos estudos e pesquisas do professor Círio Simon. Para concluir,
nós vamos terminar, tá, e discutir isso dentro das aulas síncronas. Atenção, isso, a próxima aula, tá, que vai ficar pronta aqui umas 2 semanas, que vai tratar do ensino de arte no século XIX, Europa, Brasil, porque aí já existe o ensino de arte no Brasil. Tá? E o que a professora Ana May coloca, tá? As escolas de artes e ofícios que vinham de uma tradição, né, das missões jesuíticas e toda uma produção que se dava numa oficina barroca, e que era o gosto artístico do Brasil, disto que se inventou como Brasil, em tensão com aquela academia clássica de belas artes, no Brasil de origem extremamente francesa, que chega junto, né, com o Dom João VI, empurrado pelas conquistas napoleônicas para o Brasil, 1806. Então, a chegada da corte portuguesa e a instituição de um banco, de um teatro, de uma academia, ela soa muito estranha para o brasileiro, que tinha já um modo próprio de viver e de operar. Então, o Brasil Império, né, ele cria uma desacomodação, e aí a professora Ana May vai contar o quanto ninguém se matriculou, né, nessa academia, o quanto essa formação, e aí como essa academia vai ter que se transformar também numa escola de artes e ofícios. Né? Então, no jogo histórico, que nós vamos seguir nas próximas aulas, né, essa tensão entre a Academia de Belas Artes, um estudo superior, né, livresco, clássico, e uma escola de artes e ofícios que visa, né, uma produção mais técnica e manufaturada, é o que vai estar em jogo na história do ensino da arte no Brasil. Então, a partir disso, nós vamos seguir trabalhando, tá? Nós vamos ainda ter mais aulas, que eu vou gravar aqui assíncronas, e o nosso ponto de discussão é esse. Fica para pensar. A próxima aula, então, é o século XIX, a industrialização, o tecnicismo, né? Mas sem entender o que é o classicismo, né? E a queda de um antigo regime e a própria, né, desmoralização da aristocracia, fica difícil entender o que acontece no século XIX com a industrialização e com a romantização dos artistas. Então, é por aqui que a gente termina.